Legislação emergencial do Covid-19, impactos na saúde e na previdência social da classe trabalhadora. Marco Aurélio Serral Júnior. Alana Emanuele Plucinski Vicente. Letícia Maria Gonçalves Santos. Resumo: o artigo analisa os impactos da recente legislação emergencial, editada em virtude da disseminação do novo coronavírus, na saúde e nos direitos previdenciários dos trabalhadores e trabalhadoras. Indicam-se as principais alterações nestes direitos sociais e a chave de análise é a perspectiva de que se configuram como direitos fundamentais. Introdução. A Lei 1397922020 e a Medida Provisória 9272020 inauguraram a legislação emergencial produzida nas últimas semanas no escopo de adequar o ordenamento jurídico ao novo cenário, especialmente econômico, decorrente do Covid-19. A Lei 1397922020 trouxe as primeiras balizas normativas para o enfrentamento da situação decorrente da disseminação do novo coronavírus, tratando de diversos temas, inclusive com reflexo trabalhista, em particular a previsão do artigo 3º, que diz respeito ao afastamento do trabalho e deve ser o dispositivo de maior impactos no ambiente laboral e para a classe trabalhadora. A Medida Provisória 9272020, por sua vez, se dedica em especial a alterar a regulação do trabalho e trouxe diversas medidas que impactam o arranjo empresarial. O artigo 3º elenca o rol de condutas que podem ser adotadas para adequação aos tempos que se seguem, teletrabalho, e antecipação de férias individuais e concessão de férias coletivas, segunda e terceira, aproveitamento e a antecipação de feriados, quarta, ampliação da metodologia de banco de horas, suspensão de certas exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, sexta, e o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Ainda, se tratando da MP 927 de 2020, no dia 29 de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, em sessão plenária por videoconferência, os ministros mantiveram a validade dos principais pontos da emblemática medida provisória, mas suspenderam, integralmente seus artigos 29 e 31, que tratavam da caracterização da contaminação de Covid-19 como doença ocupacional, bem como sobre a atuação dos auditórios fiscais do trabalho do Ministério da Economia, durante o período de 180 dias. O grande desafio em relação à legislação emergencial é sua conjugação com os escopos de proteção dos trabalhadores e trabalhadoras, princípio central do direito do trabalho e, na sua especificidade, também do direito previdenciário. É com esta perspectiva que analisaremos as alterações trazidas pela Lei 1397922020 e pela Medida Provisória 9272020, particularmente em relação ao tema do meio ambiente do trabalho e seus reflexos previdenciários. Um afastamento do trabalho previsto na Lei 1397922020. A Lei 1397922020, ao introduzir no Brasil as primeiras balizas normativas para o enfrentamento da situação decorrente da disseminação do novo coronavírus, tratou de diversos temas, desnecessidade de processos licitatórios, deveres de informação, requisições de materiais e propriedades de particulares, dentre outras hipóteses. Para o que nos interessa tratar neste artigo, é importante frisar o conteúdo do artigo 3º,
que é o que mais produz impactos no ambiente laboral e, portanto, mais afeta a classe trabalhadora. Art. 3º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: isolamento. Segunda, quarentena. Terceira, determinação de realização compulsória de a. Exames médicos. B. Testes laboratoriais. C. Coleta de amostras clínicas. D. Vacinação e outras medidas profiláticas, ou I. Tratamentos médicos específicos. Quarta, estudo ou investigação epidemiológica. Primeiro, as medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Terceiro, será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. Quarto, as pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei. Embora as medidas de isolamento e quarentena, art. 3º, e 2ª, sejam consideradas faltas justificadas ao trabalho, art. 3º, a Lei 1397920220 nada fala a respeito da questão remuneratória. O ordenamento jurídico brasileiro trata desse tipo de situação a partir do direito do trabalho, identificando hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, em que o empregador deve continuar efetuando a remuneração, ou partir do direito previdenciário, quando configuradas as circunstâncias de incapacidade para o trabalho, ensejando a concessão da aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. Maurício Godinho Delgado caracteriza as hipóteses de interrupção e suspensão dos efeitos do contrato de trabalho como fatos juridicamente relevantes que acontecem durante o período em que o contrato de trabalho está em vigência. Assim, o direito seria responsável por eleger determinadas situações, consideradas de grande relevância, que ensejam a manutenção da validade do contrato de trabalho ainda que seus efeitos estejam parcial ou totalmente suspensos, uma vez que tratam-se de casos particulares em que o trabalhador necessita de uma maior proteção, em contraposição àquelas situações que não poderiam ser protegidas pelo direito do trabalho e, por consequência, acarretaria na extinção do contrato de trabalho. Nessas condições, o instituto da suspensão consistiria na sustação temporária dos principais efeitos do contrato de trabalho, a exemplo da prestação de serviço por parte do empregado e o pagamento de salário por parte do empregador, em virtude de um fato juridicamente relevante, porém incapaz de romper o vínculo contratual firmado entre as partes, sendo determinado por um critério objetivo, a análise da efetiva participação da vontade obreira no fato jurídico ensejador da suspensão. Assim, deste critério surgem três grandes modalidades de suspensão do contrato de trabalho: a suspensão por motivo alheio à vontade do empregado, a suspensão por motivo lícito atribuível ao empregado e a suspensão por motivo ilícito atribuível ao empregado. Dentre as hipóteses de suspensão por motivo alheio à vontade do empregado estão as situações em que há cobertura previdenciária, a exemplo do afastamento por motivo de doença a partir do 16º dia, o auxílio-doença,
o afastamento por motivo de acidente do trabalho ou doença ocupacional ou profissional a partir do 16º dia, o auxílio doença previdenciário, a aposentadoria provisória em razão da constatação de incapacidade laborativa, a aposentadoria por invalidez, e os casos que possuem motivo de força maior. Esta cobertura previdenciária, conforme o INC. E do art. 201 da Constituição Federal, alterado pela reforma trabalhista, dá-se mediante eventos de incapacidade para o trabalho, seja ela temporária ou permanente, bem como de idade avançada, de modo que a constatação de determinada doença, por si só, não seria causa suficiente para a obtenção de prestação previdenciária. Ocorre que o conceito de incapacidade não é um conceito rígido, devendo ser pensado de acordo com a realidade fática das seguradas e segurados da Previdência Social. No sentido de acompanhar essas necessidades é que o operador do direito vem, a partir da jurisprudência, ampliando este conceito, de modo que a incapacidade, perante os tribunais, não dependa meramente de uma restrição física ou mental para a realização de determinado labor, mas leve também em consideração as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais no momento de sua constatação. É o caso da súmula 78 da Turma Nacional de Uniformização, que determina a análise ampla do conceito de incapacidade nos casos em que há a constatação de que o requerente é portador do vírus HIV, uma vez que a moléstia gera elevada estigmatização social, de modo que uma análise meramente técnica da incapacidade seria insuficiente para demonstrar as restrições fáticas que impedem aquela segurada ou segurado de exercer sua atividade profissional. Neste aspecto, a realidade de pandemia também constitui situação excepcional em que algumas particularidades devem ser observadas. A primeira delas diz respeito ao comando normativo previsto no art. 3º da Lei 139792020, que impõe medidas de isolamento e quarentena. A medida de quarentena consiste na restrição de atividades ou separação de pessoas que foram, presumivelmente, expostas ao Covid-19, mas que não possuem confirmação de contaminação. O isolamento, por outro lado, trata-se de medida que visa separar pessoas doentes, sintomáticos respiratórios, casos suspeitos ou confirmados de infecção por coronavírus, das não doentes, a fim de evitar a propagação do vírus. Da análise do quarto do art. 3º da Lei 139792020, verifica-se que todos os cidadãos estão sujeitos ao cumprimento das medidas de quarentena e isolamento, sob pena de responsabilização. Isso porque tais medidas referem-se a uma questão sanitária, coletiva e de força maior. Assim, a imposição normativa no sentido de que parte da população permaneça em ambiente domiciliar ou hospitalar por um período de 14 dias, prorrogável por igual período a depender do resultado do exame laboratorial, em caso de isolamento, art. 3º, primeiro da Portaria número 356, e de 40 dias, podendo estender-se pelo tempo necessário para reduzir a transmissão comunitária e garantir a manutenção dos serviços de saúde no território, em caso de quarentena, art. 4º, segundo da Portaria número 356. Assim, nestes casos a segurada ou o segurado da Previdência Social estaria impedido, a partir de uma imposição estatal, de exercer sua atividade laboral, de modo a configurar uma espécie de incapacidade compulsória. Nesse sentido,
ainda que a doença não gere incapacidade técnica para o exercício de determinada atividade laborativa. A análise ampla da condição da segurada ou segurado contaminado pelo coronavírus evidencia a hipótese de incapacidade decorrente de sua condição de isolamento, de modo a equiparação do Covid-19 com doença de segregação compulsória torna-se necessária. A mesma análise deve ser realizada com a trabalhadora ou o trabalhador que encontrasse em condição de quarentena. Isso porque o critério de análise é justamente o perigo de contágio e não o diagnóstico da doença. Ademais, é o caso de incidência do princípio da prevenção como mecanismo de prevenção do risco, uma vez que a continuidade do trabalho da segurada ou do segurado contaminado ou com suspeita de contaminação coloca aquele indivíduo como potencial disseminador do vírus, possibilitando o aumento no número de trabalhadoras e trabalhadores infectados e, por consequência, no ônus a ser suportado pela própria Seguridade Social. Nestes termos, é devida a concessão de auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei 82131991, uma vez que este afastamento compulsório impede a segurada e o segurado de exercerem sua atividade laborativa. Nesse sentido, determina o dispositivo. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Todavia, o mesmo diploma legal afasta a necessidade do preenchimento do requisito de carência para doenças de segregação compulsória, nos termos do INC. Segunda do art. 26. Nessas condições, a concessão do benefício de auxílio-doença seria devida à segurada ou ao segurado que, nos termos do 1º do art. 3º da Lei 1397922020, comprovarem através de evidências científicas e análises sobre as informações estratégicas em saúde a necessidade de isolamento ou quarentena, bem como demonstrarem o preenchimento do requisito da qualidade de segurada ou segurado. Tal medida representaria significativo avanço trabalhista e previdenciário, uma vez que produz consideráveis efeitos práticos, concretizando proteção adequada à classe trabalhadora. Isso porque o enquadramento do coronavírus como doença de segregação compulsória implica, em primeiro lugar, na dispensa do requisito de carência para a concessão do benefício, como anteriormente mencionado, condizente com o contexto atual de pandemia. Em segundo lugar, este enquadramento tem o efeito de prorrogar o chamado período de graça, que consiste na manutenção, independentemente de contribuições, da qualidade de segurado após a cessação da segregação. Deste modo, nos termos do INC. Terceira do art. 15 da Lei 82131991, a segurada e o segurado contaminados por coronavírus teriam mantidas as suas qualidades de segurado pelo prazo de até 12 meses após cessar sua condição de isolamento ou quarentena. Além disso, este segurado teria ainda direito ao recolhimento de FGTS durante todo o período de afastamento. Nessas condições, diante da lacuna normativa da Lei 1397922020 em relação à questão remuneratória daqueles que se ausentarem de serviço público ou de atividade laboral privada em razão de isolamento ou quarentena e face ao caráter social das normas do direito previdenciário, primordialmente no que se refere à cobertura de riscos sociais próprios de grupos vulneráveis,
não pode ser outra a medida adotada senão a concretização da proteção previdenciária e trabalhista às trabalhadoras e trabalhadores hipossuficientes. 2 principais alterações em relação à SST Saúde e Segurança do Trabalho da MP 9272020. A medida provisória 9272020 possibilitou uma flexibilização ou simplificação das obrigações relativas à SST ordinariamente previstas na CLT. Art. 15. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais. A MP 9272020 estabelece uma inexigibilidade temporária da realização dos exames médicos ocupacionais, ASO atestado de saúde ocupacional, durante o período em que perdurar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020, determinando que estes serão realizados no prazo de até 60 dias, contados do término do referido período de calamidade pública. Tal medida é apresentada em contrapartida ao disposto na norma regulamentadora que cuida do tocante à periodicidade da realização dos exames médicos periódicos, demonstrando uma certa preocupação do legislador com o regime de quarentena incentivado a ser tomado pela população, de maneira a não incentivar deslocamentos excessivos e desnecessários no período mais crítico em seu quesito epistemológico. Neste período, o exame médico demissional continuará a ser realizado, o que se compreende pelo fato de que possui consequências mais rigorosas dentro do ordenamento jurídico trabalhista e, obviamente, deve ser realizado pelo fato de que a relação de emprego não terá continuidade. Contudo, até mesmo o exame médico demissional poderá ser dispensado no caso de o último exame médico ocupacional ter sido realizado há menos de 180 dias, art. 15, terceiro. Essa disposição não nos parece adequada, pois se pode deixar de constatar eventuais alterações do quadro de saúde dos profissionais que serão desligados, pois 180 dias é um lapso temporal muito extenso se tratando de permanência de quadro de saúde, e ainda, tendo em vista a atual conjuntura epidemiológica brasileira, nas questões de saúde pública. O art. 15, segundo, da MP 927 fixa uma exceção à possibilidade de dispensa dos exames médicos ocupacionais, na hipótese de o médico coordenador do Programa de Saúde Ocupacional considerar que isto represente risco para a saúde do empregado, indicará ao empregador a necessidade de sua imediata realização. Tal posição nos parece muito adequada. A própria ideia de dispensa ou prorrogação dos exames médicos ocupacionais enseja uma preocupação com relação à saúde dos trabalhadores, especialmente em período em que as preocupações sanitárias se encontram acentuadas. Esse formato do artigo 15 da MP 9272020 pode implicar desatenção com relação ao quadro de saúde dos trabalhadores, com repercussões várias sobre aspectos previdenciários, dificuldade de concessão do auxílio-doença, caracterização do limbo jurídico previdenciário trabalhista, e tributários, classificação no FAP, dentre outros. O art. 16 da MP 927 estabelece outra medida interessante de simplificação das medidas de SST para esse momento de reconhecimento de calamidade pública. Art. 16. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º,
fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Os treinamentos relativos à SST serão realizados no prazo de 90 dias após o término do estado de calamidade pública, art. 16, 1º, MP 927. Porém, caso a empresa identifique condições concretas para continuar ministrando tais treinamentos, ou desejar principiá-los agora, justamente em vista da necessidade de prevenção de riscos laborais para o momento que atravessamos, não há proibição para que isso aconteça. Por outro lado, é digno de menção que os treinamentos em SST poderão ser realizados na modalidade de ensino à distância, cabendo ao empregador observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança, art. 16, 1º, MP 927. Com relação aos treinamentos, se trata de um momento bastante delicado para a análise de possíveis preposições de treinamento à distância, contando o legislador com o bom senso do empregador no quesito de avaliar e garantir o balanço entre necessidade, urgência e risco da realização, ou da não realização, de treinamentos no corrente período em que se enfrenta uma conjuntura de força maior. Também é relevante mencionar que a medida provisória 927, considerando a situação inusitada do período que vivenciamos, em que têm sido frequentes as paralisações completas das atividades empresariais, estabelece que as comissões internas de prevenção de acidentes, CIPA, poderão ser mantidas em sua composição, tal qual se encontrem, até o encerramento do estado de calamidade pública declarado pelo Decreto Legislativo 6/2020, e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos, art. 17. Todavia, nas situações em que o cenário de determinada empresa comporte a realização de novas eleições para os representantes da CIPA, o processo eleitoral poderá ocorrer, pois a MP 927 não proíbe que isso ocorra. Tudo a depender das condições específicas de cada empresa. Finalmente, deve-se registrar que, durante o período de 180 dias a partir da vigência da MP 927, 22 de março de 2020, a fiscalização do trabalho será apenas orientadora, isto é, não ocorrerá a autuação das empresas que descumprirem normas de SST, exceto quanto às seguintes irregularidades previstas no artigo 31. E falta de registro de empregado, a partir de denúncias. Segunda, situações de grave e iminente risco, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas à configuração da situação. Terceira, ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal de análise de acidente, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas às causas do acidente, e compreendemos o momento adverso que o ambiente empresarial enfrenta. Todavia, sob o pretexto de preservação de empregos, a suspensão da realização das atividades ordinárias de inspeção do trabalho pode importar em violação de direitos fundamentais dos trabalhadores, especialmente no campo da saúde e segurança, que possui nítida vinculação com a concepção de dignidade da pessoa humana. Ainda que no dia 29 de abril de 2019, em sessão do Supremo Tribunal Federal, tenha-se optado pela suspensão do artigo 31 aqui analisado,
a redução de atividades de fiscalização permanece configurada, bem como a flexibilização de normas e da própria fiscalização para o cumprimento destas exigências normativas no mundo do trabalho, e neste cenário, as incertezas e inseguranças tornam-se pautas ainda mais reais em um cenário sem garantias e com possibilidade acima da medida de que o trabalhador tenha sua integridade física e mentalmente violada. 3 Reflexos da MP 927/2020 no direito previdenciário. A medida provisória 927, além de alterar o panorama relativo à SST, também modificou uma regra com grande impacto previdenciário. Veja-se o teor do art. 29. Art. 29. Os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Esse dispositivo afeta grandemente a concepção de acidente do trabalho e doença ocupacional previstos no art. 20 da Lei 8.213/91. Além disso, de certa maneira, acaba por anular a metodologia do nexo técnico epidemiológico previsto no art. 21A do mesmo diploma legal. Doenças ocupacionais são aquelas deflagradas em virtude da atividade laborativa desempenhada pelo indivíduo e que resultam de constante exposição a agentes físicos, químicos e biológicos. Castro, Lazari, 2018. Para a caracterização do acidente de trabalho, portanto, é necessário que a moléstia, além de incapacitante, relacione-se com o exercício do trabalho. Esta necessária relação entre o dano sofrido pela vítima e a atividade laborativa é denominada nexo causal e decorre de uma análise técnica a ser realizada obrigatoriamente por médico perito ou junta médica formada por peritos nesta matéria. Nesse sentido, antes do advento do Decreto N. 604/2007, havia previsão normativa de que a responsabilidade de declarar se a doença era ou não ocupacional cabia integralmente ao médico do INSS, partindo de uma visão meramente individual do caso particular. Nessas condições, a caracterização da doença ocupacional tomava por base apenas a relação entre o diagnóstico da doença, CID, Classificação Internacional de Doença, e a ocupação do trabalhador na empresa, técnica denominada de nexo técnico previdenciário, NTP. Deste modo, para que houvesse a possibilidade de presunção de doença ocupacional por parte do INSS era necessária a emissão da CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho, por parte da empresa. Caso contrário, o ônus de comprovar o nexo de causalidade entre o gravame e o trabalho seria do próprio empregado. Ocorre que deste modelo de pensamento várias arbitrariedades tornarão-se possíveis. Isso porque se a CAT fosse emitida pelo próprio empregado ou por seu sindicato de classe, por exemplo, o médico perito, responsável pela caracterização de doença ocupacional, despreza por completo a referida prova e considerava que a doença estava dissociada do trabalho, de modo que era realizada a concessão tão somente de auxílio-doença, B31. Assim, ficava a cargo do trabalhador a comprovação do nexo de causalidade entre sua doença e o trabalho exercido, a fim de requerer a conversão do benefício de auxílio-doença em auxílio-doença acidentário, B91. Assim, frente à necessidade de proteção deste trabalhador e diante da própria função do direito do trabalho, o legislador, através da MP 3162/2006 posteriormente convertida na Lei N. 1143/2006,
criou o Nexo Técnico Epidemiológico, TEP, técnica que introduziu importante modificação no sistema de prova do acidente do trabalho. Assim, foi introduzido novo dispositivo à Lei de Benefícios da Previdência Social, Lei 82131991, conforme segue. Art. 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças, CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento. Primeiro, a perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste artigo quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput deste artigo. Segundo, a empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo, da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Deste modo, o antigo nexo técnico previdenciário, que resulta apenas da relação entre o diagnóstico da doença e a ocupação na empresa, passa a dar lugar ao nexo técnico epidemiológico previdenciário, TEP, no qual há uma análise ampla entre o diagnóstico individual do trabalhador, CID, e a incidência estatística da moléstia naquela atividade, a partir da SENAI, Classificação Nacional de Atividade. Assim, a partir desta técnica, a inversão do ônus da prova em prol da vítima, medida completamente adequada face à hipossuficiência do trabalhador e à maior facilidade do empregador em obter prova em contrário, se for o caso. Nessas condições, é o empregador quem deverá demonstrar culpa exclusiva do empregado, fato de terceiro ou força maior a fim de afastar o nexo, uma vez que a presunção relativa sempre favorece a vítima. É neste contexto que denuncia-se a flagrante violação da legislação previdenciária, mormente ao art. 21-A, quando do advento do art. 29 da MP 927, que determina que os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Ora, evidente a desconstrução de toda uma trajetória e evolução histórica extremamente relevante e que privilegia a proteção do trabalhador, concretizando direitos fundamentais a partir de uma ótica constitucional. É certo que grande parte das atividades profissionais, por si só, não geram uma presunção direta de nexo causal entre a atividade e o diagnóstico do Covid-19, uma vez que, por ora, atividades não essenciais estão suspensas ou em regime de teletrabalho, de modo que eventual contaminação por coronavírus evidentemente não levaria à dedução imediata de acidente de trabalho. No entanto, a legislação emergencial opta por ignorar por completo não apenas a evolução legislativa mencionada, mas também a realidade de parcela relevante das trabalhadoras e trabalhadores no contexto de pandemia. Isso porque ignora a realidade daquelas trabalhadoras e trabalhadores que encontram-se na linha de frente do combate ao vírus, como os técnicos e profissionais da área da saúde que exercem atividades inerentes ao risco de contaminação. De outro lado, também ignora as trabalhadoras e trabalhadores que exercem ocupações nas demais atividades essenciais, como funcionários de supermercado, postos de gasolina, entregadores por aplicativo, que,
além desta barreira legislativa, ainda necessitam enfrentar as dificuldades inerentes ao trabalho informal, e demais atividades que, ainda que não essenciais, estão com as atividades presenciais em vigor. Ademais, grande parcela da população, ainda que em regime de teletrabalho, necessita realizar diligências que facilitam a contaminação pelo vírus. É nesse sentido que, especialmente neste contexto de pandemia que gera condição de extrema vulnerabilidade da maior parte da população, a proteção das trabalhadoras e dos trabalhadores seja garantida, fornecendo amparo especialmente àqueles que arriscam sua vida em prol da manutenção da população brasileira. E é nestes termos que a atual redação da MP 927 representa evidente retrocesso em matéria trabalhista e previdenciária. A presunção de que os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não possuem natureza ocupacional acarreta profundas consequências. Isso porque quando se dificulta o enquadramento da doença como doença de natureza ocupacional, priva-se o trabalhador e a trabalhadora de fruir os efeitos desta classificação, que geram maior proteção aos incapacitados. Nesse sentido, o art. 118 da Lei 82131991 prevê garantia de emprego ao trabalhador que tenha sofrido acidente de trabalho pelo prazo de 12 meses após a cessação do auxílio-doença decorrente de acidente. Nessas condições, tem-se que o art. 20 da Lei 82131991 equipara o acidente de trabalho às doenças ocupacionais, de modo que a estabilidade provisória aplicasse perfeitamente à hipótese de afastamento de empregado urbano ou rural em virtude de doença ocupacional. Este efeito possui relevante impacto, fundamentalmente no atual cenário de pandemia, em que os índices de desemprego e instabilidade do mercado de trabalho aumentam e tendem a progredir. De acordo com estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV, FGV-IBRE, o indicador antecedente de emprego, IAEMP, do mês de março apresentou queda de 9,4 pontos, chegando a 82,6 pontos em março, menor nível desde junho de 2016, 82,2 pontos, e segunda maior queda da série histórica, ficando atrás apenas da ocorrida na crise de 2008-09. De outro lado, o indicador coincidente de desemprego, ICD, índice com sinal semelhante ao da taxa de desemprego, subiu 0,6 ponto em março, chegando a 92,5 pontos. A pesquisa mostra os primeiros efeitos da pandemia de coronavírus na perspectiva sobre o mercado de trabalho e, segundo Rodolfo Toblar, economista da FGV-IBRE, o cenário negativo deve persistir nos próximos meses, considerando o crescente aumento de incerteza no país. Nessas condições, se o objetivo principal da Previdência Social é a proteção específica frente às contingências com a finalidade de reprimir as necessidades e garantir um mínimo existencial às trabalhadoras, trabalhadores e seus dependentes, não pode ser outra a medida tomada senão optar pelo adequado amparo à segurada e ao segurado em situação de vulnerabilidade, mormente aqueles profissionais que apresentam-se na linha de frente do combate à pandemia. Por derradeiro, deve ser mencionado que em sessão de 30 de abril de 2020, o STF, ao julgar a ADI 6.342, reconheceu a inconstitucionalidade do debatido art. 29 da MP 927, suspendendo sua eficácia, sendo que agora essa norma segue para apreciação do Congresso Nacional. Conclusões.
O que se pode perceber da edição da legislação emergencial que vem sendo editada desde fevereiro de 2020, é o fato de que procura dar contingência jurídica adequada às intensas transformações sociais, econômicas, etc., derivadas do cenário de disseminação do novo coronavírus. Nesse mister, ainda que alterações jurídicas sejam necessárias ou toleradas, nunca se pode perder de vista os princípios jurídicos norteadores da proteção social esculpidos no texto constitucional. Da mesma forma, não se pode deixar de levar em consideração inúmeros fatores constitutivos da sociedade brasileira, como a profunda desigualdade social, conflitos de raça e acentuada disparidade de gênero.